e já deixar de antemão algo para vocês. Hoje nós vamos tratar um tema que eu vou ser bem pontual e parece um pouco que a gente está falando de outras coisas não é que é extra bíblica, mas são são coisas tão pertinentes ao nosso dia a dia que parece falando assim: ó, apóstolo, você está usando a Bíblia para alguma coisa? Não, é que a Bíblia na verdade vai falar de algumas coisas que é o momento que nós estamos vivendo, ou seja, do nosso dia a dia. Porque analisando a palavra de hoje, capítulo de número 13 de Romanos, nós vamos ler o capítulo inteiro. Nós vamos perceber que a construção de Paulo, desde o capítulo de número 1 de Romanos, ele está falando de indivíduo. Ele está falando de cada um de nós como pessoa, quem nós éramos. Ele coloca judeus, gregos, né? Pessoas que faz parte do povo da promessa, daqueles que não fazem parte do povo da promessa, junta a todos, massifica a todos e diz: é tudo ser humano. Se é ser humano, é pecador. Se é ser humano, tem defeito. E não foi de fabricação, ok? Porque o que Deus fez foi perfeito. Mas o homem teve as suas invenções, a desobediência de Adão, a nossa desobediência. Quem está entendendo? Então ele mostrou para todos nós, e eu não vou pregar tudo de novo para você, embora a gente arrancaria mais riquezas, mas basicamente Paulo ele massificou todo ser humano. Não existe, independente da sua etnia, né, que não se usa mais o termo raça, né? Nós somos raça humana, né? Então assim, mas é etnia, não importa a sua etnia, não importa de que povo você pertença, não importa a sua cor de pele, não importa a sua situação financeira, não importa o seu casamento, não importa o seu emprego, se você é empresário, se você é empregado, se você está bem ou se você está mal no seu casamento, se você tem uma vida extraordinária em todos os sentidos. Desculpa eu te dizer, todos nós temos um problema. Nós temos uma dívida com Deus por causa dos nossos pecados, e essa foi paga lá na cruz por Jesus Cristo. Paulo mostrou para nós que nenhum de nós, e juntando um pouquinho, vocês vão ser agraciados de juntar essa informação de hoje com a de domingo, olhando vai chegar numa conclusão que a sua palavra para Jesus vai ser: Senhor, de verdade, você tem certeza que você quer nós mesmo? Não sei se você já perguntou isso, mas eu pergunto direto, todos os dias praticamente eu pergunto para Jesus: será que o Senhor me quer mesmo? O Senhor tem certeza que chamou eu para um discipulado? Euzinho? Não dá, Senhor, não dá para mim. Quando eu leio a sua palavra, eu vejo que eu estou muito abaixo do valor que ela pede. Eu preciso mudar muito e eu tento. Quando eu penso que consegui, eu falho de alguma maneira. E é um desafio muito grande, Senhor. Às vezes a gente percebe, tem passado uns momentos bem estratégicos na minha vida, e Deus tem me levado por uns caminhos que tem exigido muito de mim retomar algumas coisas que falam sobre criação e evolução. E você fala assim: meu Deus do céu, né? Como no meio acadêmico a criação para muita gente não faz sentido. E se fosse possível provar, eu tive coragem de mandar uns vídeos para o professor sobre criacionismo da Adalto Lourenço. Falei assim: escuta aí, escuta esse negócio aí de um físico, alguém que é top. Porque se a criação não é uma verdade, se a Bíblia não é uma verdade, o que a gente está fazendo aqui? Estou perdido. Mas se ela é verdade, nós cremos que ela é verdade, amém? Ela revela valores para nós que para ser humano é inatingível. Você fala: meu Deus. E aí, como é muito difícil, as pessoas acabam no meio do caminho desistindo, falando: não, parei. Só que Paulo vai dizer: não é para parar, é para você ter a consciência de que você não é melhor do que o seu irmão. Não importa a sua condição, diante de Deus todos pecaram e carecem da graça, da misericórdia de Deus. Isso nos iguala, nos massifica, nivela todo mundo. Ninguém é melhor do que ninguém. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Então, qual o motivo que o cristão tem para ser orgulhoso, ser soberbo? Qual motivo um cristão tem para ser assim?
Nenhum. Porque ele não é melhor do que ninguém. Nem quem está dentro da igreja, nem fora da igreja. E Paulo ele vai massificando isso. Depois ele diz, agora eu vou abrir a tampa do caixão. E vou trazer uma palavra de ressurreição. Há uma esperança. A graça de Deus que tem se manifestado na pessoa de Jesus Cristo, que te perdoa dos teus pecados, e quando você falha e você se arrepende, abandona os seus pecados, Ele te restaura mais uma vez. Por quê? Porque agora você é filho de Deus. Amém? E aí Ele vai transformando a gente e vai trazendo uma consciência. Quando Ele traz essa consciência espiritual, Ele diz, vocês são filhos de Deus, nós somos filhos de Deus, e vocês precisam renovar a vossa mente, na vossa maneira de pensar. Vocês não podem ser iguais ao mundo, tem esses valores todos aí, né? A gente já tem algo a mais, porque está escrito para nós todo o evangelho, já temos as escrituras prontas para a gente acompanhar e os valores que estão lá escritos, mas para ele não tem ainda, ele está escrevendo, e hoje nós temos registrados toda a palavra de Deus. Amém? E aí ele começa a dizer, são esses valores que vocês vão ter que colocar para reger a vida de vocês. Ele vai ser o vetor, ou seja, ele vai dar a direção para onde vocês devem andar. E aí a gente vai vendo o desafio, e Paulo vai dizer no capítulo 12, que nós ministramos na semana passada, que agora não é somente uma transformação que nos leva a alcançar coisas impossíveis de uma maneira diferente de pensar, mas ele vai dizer para nós que também é uma maneira diferente de você se relacionar com as pessoas, o amor, o perdão. São todos valores que agora ele começou a fazer o quê? Ele mudou, vamos colocar, que ele montou um ser humano segundo a vontade de Deus. Amém? E agora ele diz o seguinte, só que agora não é para você ficar aí, agora você vai se relacionar com as pessoas. Então toda essa mudança de mente te leva a um relacionamento com outras pessoas. Amém? Você não vai ficar isolado. E aí ele vai entrar no capítulo 13, dizer o seguinte: agora que você entendeu no capítulo 1 até o capítulo 12, eu vou te mostrar no que eu vou escrever agora no capítulo número 13, que tudo aquilo que você se tornou como indivíduo em Deus precisa brilhar no mundo. Amém? Tudo aquilo que você está aprendendo aqui até Romanos 12, a sua transformação de mente, os seus valores, agora você precisa expor isso na sua maneira de viver na sociedade que você está inserido. E como é importante isso, por que eu disse muito de política, que poderia ter um montão de político para a gente falar, e é um momento bom para a gente tocar nesse assunto também, porque entramos num mês que precede as eleições no nosso país. Amém? Tem deputado, federal, estadual, presidente. Quem assistiu o debate, um pouquinho do debate aí? Assisti também um pouquinho do debate, aquele ar de expectativa. E aí às vezes nós pensamos o seguinte: nós não temos nada a ver com essa parada aí. Igreja é igreja, Estado é Estado, Estado é laico, né? E por um lado é uma verdade que o Estado ele não se mete nesses lados religiosos, mas são coisas que atravessam, ou seja, elas de uma maneira ou de outra, elas se encontram em algum momento. E por que é importante a gente refletir nisso hoje? Porque quando o presidente decide algo, quando os três poderes, eles formulam leis, aplicam leis, né, executam as leis, isso reflete tudo na gente, sim ou não? Então parece que é uma bobeira, tipo, qualquer um que entrar, entrou. Entra quem quiser. Há controvérsias. Não é qualquer um entrou. Eu sei que é difícil para a gente assistir e ver os discursos das pessoas, né? E discursos às vezes inacreditáveis que as pessoas têm coragem de falar, né? Você fala assim, meu Deus do céu, porque eu vou lutar contra a corrupção, uma pessoa foi corrupta. Aí você fala, meu Deus do céu. E ali você assiste e fala, meu Deus, o que eu devo fazer? E a igreja não é o lugar que deve dizer em quem você deve votar.
Amém? Você tem liberdade, ok? Eu jamais vou impor para vocês que vocês têm que votar em alguém. Tem pessoas, por exemplo, até digo de antemão, o Marcelo Aguiar, que tem vindo na nossa igreja, faz mais de anos que ele vem aqui na nossa igreja, agora ele está como deputado. Ele nos procurou também. E você apoia? Eu deixo livre. Se as pessoas quiserem votar, amém. Ah, mas não quero votar no Marcelo Aguiar, eu quero votar em fulano de tal. Você vota no fulano de tal. Eu voto em quem eu quiser, você vota em quem você quiser também. E eu não acredito que o líder tem que impor para a sua igreja votar. Mas eu acredito que nós precisamos pensar bem em quem nós votamos. Amém? Por quê? Afinal de contas, as suas votações vão possivelmente eleger pessoas que vão formular leis. E essas leis, de alguma maneira, vão chegar até você. Às vezes a igreja fica meio apática a isso. Eu acho que tem que ter um certo equilíbrio. Nós temos como cristãos que ter representantes dentro do palácio. Amém? Porque nós não estamos lá todos os dias. Tem coisas, na verdade, que eu e você temos tantos direitos que não são divulgados, que se você for pesquisar, você nem sabia. Mas eu não sabia que eu poderia saber do orçamento, eu não sabia que eu poderia saber dos investimentos, dos planos de governo, está tudo registradinho lá. E quantos já entraram para saber disso daí? Quase nenhum de nós fazemos isso. Elegemos as pessoas e às vezes nem acompanhamos a caminhada dela para depois exigir alguma coisa. Sim ou não? Então imagine que você e eu, nós estamos aqui num culto hoje, como estaremos num culto em nome de Jesus no ano que vem, onde as eleições já vão ter passado, as pessoas já vão ter sido eleitas, e eles vão estar fazendo reuniões para formular leis nas quais nós não estaremos lá. E aí, dependendo do valor de quem foi eleito lá, podem votar leis que afetem os teus filhos, que afetem a economia do país, afete as empresas, afete as famílias, afete as igrejas. Quem está entendendo? Por isso que para mim eu entendo, e eu sempre digo, e sempre vou dizer para todas as pessoas, políticos que aparecem e vêm aqui, eu sempre vou dizer, e perguntar, se é cristão? A pessoa diz, eu sou. Então você tem duas responsabilidades. Primeira responsabilidade é de mostrar caráter como servo de Deus. Ponto. E segunda responsabilidade é governar com justiça para todas as pessoas. Ponto. Estou errado? É uma realidade. Agora, o que a pessoa, e eu sou sincero, eu sou preocupado com isso, de se aliançar. Eu confesso, falo para vocês, eu não estou aliançado com político nenhum. Então uma vez o pastor perguntou, né, pastor, você se aliançaria? Bom, se um de vocês que está aqui todo dia comigo, e eu conheço o seu caráter, eu ando com você, eu vou na sua casa, você vai na minha casa, a gente se conhece, pode ser que a gente faça aliança, e eu vou te cobrar muito. Agora, com quem não está todo dia comigo, eu tenho medo. Quem já confiou em alguém, deu um voto para alguém? Sim ou não? Você é culpado? Acho que não. Ninguém manda em caráter de ninguém. Ninguém manda em ninguém. Você não tem como liderar a vida de alguém passo a passo. Não tem como liderar a sua vida, que está todo dia aqui comigo, que trabalha na igreja comigo. Não tem como lidar com os seus passos e os pormenores. Só Deus para isso, amém? Quem dirá então com uma pessoa que está lá no Senado, está lá longe de mim, como que eu vou lidar com o caráter dessa pessoa? Então eu tenho dificuldade sim em alianças, nessa questão de alianças políticas. Tenho muito medo, amém? Mas apóstolo, o que tem tudo isso a ver com a palavra de hoje? É o que Paulo vai trazer para nós. Que todas as autoridades que são constituídas é uma permissão de Deus. Para mim, eu sempre entendo que dentro da palavra do Senhor existe vontade ativa e vontade permissiva. A vontade ativa é quando Deus, de alguma maneira, segundo a vontade dele, a qual nós não sabemos porquê, ele vai lá e age milagrosamente. Amém? Isso é uma vontade ativa. Existe uma vontade passiva. A vontade passiva é o quê? Eu permito que assim seja. Amém? E outras, eu quero que assim seja. Ou seja, ativo ou passivo. Mas tudo está debaixo do controle das mãos de Deus. Amém?
E Paulo vai trazer isso. Agora que vocês têm uma mente transformada, aprenda a lidar com o governo. Aprenda a lidar com a polícia. Aprenda a lidar com as instituições. Aprenda a lidar com a sociedade, porque nós continuamos sendo seres sociais. Amém? Nós nos relacionamos com pessoas. Nós vivemos em uma sociedade, nós estamos inseridos em contextos diferentes de outros contextos. Hoje nós temos uma dificuldade muito grande. Por exemplo, eu tenho andado assustado. Jovens, vocês que estão aqui, jovens e adolescentes, me dê atenção. Você que está assistindo na sua casa, eu fico assustado com o que estão aprendendo nas escolas, por exemplo, e nas amizades que tem. Essa questão da opção sexual, essa liberdade toda e esse embate, um ativismo muito grande. E você acha que isso não vai afetar as igrejas? Você acha que isso não vai afetar a nossa vida? Vai afetar. E nós precisamos saber lidar com essas coisas. Amém? E se nós não tivermos pessoas corretas e não estivermos alinhados a essas verdades, nós vamos sofrer terrivelmente. Paulo ele vai dizer para nós como é que nós devemos andar em sociedade agora. Temos os nossos valores. Até quando nós temos que estar debaixo de uma autoridade? E a gente percebe quão difícil é esse negócio de autoridade. Só que isso é um reflexo na igreja de muitas coisas que acontecem dentro de casa também. Por exemplo, épocas onde pessoas mais velhas eram muito respeitadas, sim ou não? Eram respeitadas. Se, por exemplo, minha mãe passasse e os meus amigos estivessem fumando cigarro, até o cigarro, nicotina, se escondia. Se estivesse fumando um cigarro de maconha, pior ainda, eu só engoli o negócio. Hoje, quando passa, faz aqui, ó. Oi, boa noite. Não é assim? O respeito pelo mais velho, o dar o lugar, a preferência ao mais velho, o respeito aos pais, coisas assim que parecem pequenas, mas às vezes nós vemos os filhos não respeitam mais nem os seus pais em casa, quem dirá o pastor. Quantas vezes, eu vou dizer uma coisa para você cristão, pedir para as meninas dar atenção para nós ali, as duas ali, por favor, vocês duas aí, senão eu coloco vocês duas aqui na frente, para dar atenção para a gente, porque eu estou falando uma coisa séria que pertence à vida de vocês também. Se não conseguem respeitar dentro de casa, não vão respeitar fora. E às vezes você vai falar alguma coisa, não querem te dar atenção. Ignoram o que você faz. E sabe o que acontece muitas vezes? Os próprios pais, sendo cristãos, estão passando a mão na cabeça dos seus filhos. E como eles desonram os pais, e os pais passam a mão na cabeça dos seus filhos, vai ser impossível encontrar honra em quem desonra aquele que coloca a comida na mesa. Quem está entendendo? Meu filho é assim mesmo, ele fala tudo na cara. É mal educado, irmão. É mal educado. Mas ele é assim mesmo, ele gosta de conversar, ele é muito adulto. Não, ele se mete onde ele não devia, é diferente. Quem está entendendo? Mas aí os próprios pais já ensinam isso. Essa geração é terrível. Eu sei que existe a tecnologia, muitas outras coisas que estão acontecendo no nosso mundo aí. Amém? Mas isso tudo esbarra em leis, tudo isso esbarra em limites. Muitas vezes você vê, nós temos o nosso trabalho com a Val de Jaboque, muitas vezes. Eu não estou expondo uma pessoa, estou falando de casos. A maioria dos casos das pessoas que acabam entrando nas drogas são pessoas que eles não querem limites. Não é assim, Márcio, que a gente vê lá? Querem limites. Quando chega para entrar na Val de Jaboque, você tem limite, você tem horário para acordar, você tem suas coisas para arrumar, você tem que estar no tal horário para dormir, você tem limite para isso, limite aquilo. Aí as pessoas, não aguento esse negócio, não quero esse limite, eu quero ir embora, eu vou embora. E não pode ficar obrigado, a pessoa acaba indo embora. Mas se você senta para conversar, faltou limites. Infelizmente, muitas vezes você conversa com pessoas que cresceram dentro da igreja.
estavam dentro da igreja. Como esses jovens nossos estão aqui hoje. E muitas vezes não deram ouvidos para aquilo que estava sendo pregado. Não se importaram. E infelizmente, como muitas vezes eu não estou colocando um peso nas costas dos pais e ponto, acabou. Existe o livre-arbítrio. Mas muitas vezes, os limites que não deram dentro de casa, deram a liberdade para a rua. Aí fazem um monte de besteira. Aí existe alguém que é a punição de Deus, que é a polícia. Não, mas a polícia é corrupta? A polícia, não estou dizendo nada disso, eu não estou trabalhando com esse lado, não estou discutindo isso. Mas a existência de órgãos do governo, a existência de uma polícia, não importa ela em que sentido que ela esteja ali, ela tem uma função. Amém? Ela tem uma função para trazer um equilíbrio à sociedade. Assim como tem a multa, é ruim tomar uma multa, não é? É ruim tomar uma multa. Eu ando com o meu carro, embora descobri, tem gente que anda mais devagar que eu, né? E olha que eu ando devagar. Hein, Márcio? O Horto tomou acho que umas 5 multas daqui até a Val de Jaboque. Tudo por limite baixo de velocidade. Era a 60 e ele tomou umas 3 multas, de tão devagar que ele ia. Mas foi direitinho. O Márcio doido, falou, segura aí, filho. Vai devagar aí, ó. Vai no limite. Aí, calma, ele tá vindo. Né? Mas assim, é ruim tomar a multa. Mas não só a questão da multa. De repente você passa um farol vermelho, você pode causar um acidente. Então tem muito mais coisa envolvida no passar uma velocidade. Mas apóstolo, mas isso tudo tem a ver? Paulo está dizendo que tem. Uma pessoa com a mente transformada, ela começa a ver as coisas diferentes. Os seus relacionamentos vão sendo diferentes. O seu relacionamento com a sociedade é diferente. Seu pensamento foi transformado. Quem está comigo, dá um glória a Deus aí. Capítulo 13, versículo 1 diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Aí, Deus permitiu que existisse o governo, sim ou não? Ah, mas aqui é o presidente, lá tem a rainha da Inglaterra. Deus permitiu tudo isso. Se ele quisesse bagunçar tudo isso, ele bagunçava. Você percebe que você estudando a palavra de Deus, quando Deus dá as leis para o povo de Israel, está falando justamente de leis civis, leis religiosas, tudo para que um povo que era escravo tivesse uma maneira de andar. Amém? Quando não tinha lei, virou tempo de juízes. Tempo que cada um fazia o que queria, não existia lei, era uma bagunça. E Deus sempre levantou representantes dele, mesmo antes dos reis de Israel, no período de juízes, Deus sempre levantou alguém para representá-lo, para estar à frente do povo, para cuidar do povo, para colocar limites para o povo. Quando nós lemos as leis que Moisés trouxe, a lei para sacerdote, lei para o povo, lei para a criação do gado, lei da terra, lei do casamento, lei cheio de lei, um montão de lei, mais do que os 10 mandamentos, que são 10 de mais de 1000 mandamentos que tem lá na palavra de Deus. Amém? Quem está comigo? Permissão de Deus para que governasse. Quando nós vemos desde a criação do homem, ele não foi criado para ser livre. Fazer o que quiser, faça o que quiser, que está tudo certo, eu dei as costas. Um deísmo desse, um deísmo, não existe. Deus criou, deu corda no relógio e deu as costas. Não. Existe Deus no controle de todas as coisas e continua se relacionando com a sua criação. Amém? E nesse relacionar com a criação, ele disse para Adão: governe a criação. Ou seja, o representante de Deus para a criação é quem?
O Adão, ele deveria governar. Então o governo está sobre os ombros do homem. Só que como ele se afasta dos valores de Deus, ele já não governa da maneira de Deus. Por isso que a casa governada pelos cabeça, né, pelo cabeça, o marido, e não o cabeça no sentido de eu que mando, todo mundo cala a boca, mas o cabeça, o responsável, o sacerdote da casa, a esposa como responsável de cuidar da família, cuidar do esposo, o esposo cuidar da esposa e cuidar dos seus filhos. O primeiro governar é a nossa própria casa, sim ou não? É fácil governar a nossa casa? Não é, irmão, não é. Mas isso tudo é reflexo de quê? Da sociedade na qual nós estamos inseridos. Que aí até mesmo dentro da nossa casa, infelizmente, a Bíblia foi tirada. Um estuda, o outro não. Um coloca uma regra, o outro não. Já viu às vezes assim, o pai diz assim, olha, vai ser assim. Aí a mãe diz o quê? Não. Deixa pra lá, você entende, não entende? Aí não entende. Ah, tá bom, vamos abrir concessões. Não, entendo. Aí você vê que já a família toda já não tem uma mesma visão bíblica. Isso quando eu estou dizendo de duas pessoas que assim são cristãs. Imagine de duas pessoas que uma é cristã e outra não. Aí piora mais ainda. Aí a sociedade, o mundo está numa coisa. A sociedade, o mundo cristão parece que está se adaptando a essa mesma coisa. O liberalismo teológico também, algo que tem pegado muito. A liberação das opções sexuais em nome do amor. Deus ama. O que importa é que Deus ama. Só que a gente nunca vai poder esquecer que a justiça de Deus anda de mãos dadas com amor. Quem está entendendo? Após tudo isso tem a ver? Mente transformada tem. Para quem não entendeu isso, não faz sentido nenhum. Qualquer coisa é qualquer coisa, está tudo certo. Principalmente num país como o Brasil, trazendo um raciocínio, a maioria das pessoas querem o quê? Eu quero comer um churrasco e tomar uma cerveja no final de semana. O que importa é estar satisfeito. As outras coisas não importam. Isso é complicado demais. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Aí você fala, apóstolo de Deus. Mas eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu também vou ter que enfrentar a má educação dos filhos das pessoas. Eu também vou ter que enfrentar. O pastor também vai ter que enfrentar, pastor. Jovens que você vai estar falando, eles vão estar desdenhando do que você está falando. Só que para mim eu penso, se eu estou falando uma coisa, um jovem está desdenhando, imagine o que o pai dele não está passando. Sim ou não? Se eu não estou sendo respeitado, eu não vivo com a criança ou com um jovem ou com um adolescente todos os dias. O pai vive. Tadinho do pai. Diga assim, Senhor, tem misericórdia da nossa família. Tem muitas famílias em que esses princípios de autoridade aqui não existem. É o filho que bate na mesa. É o filho que decide o que vai ser. Ele que decide a hora que ele vai usar o celular, ele decide a hora que ele vai dormir, ele decide para onde vai, ele faz o que ele quiser. O que eu vou fazer, apóstolo? Taca a corrente no portão e fala, é até esse horário. Ai, apóstolo, não. Minha mãe, se eu tenho uma coisa a dizer, minha mãe sempre pegou no pé para dizer assim, ó, cuidado com quem você anda. Você tem que dar satisfação para onde você vai. Essas coisinhas assim. Incrível que pareça, sempre foi assim, não foi, mãe? Uma vez só eu perdi o horário do ônibus na madrugada, era menino, jovem, os meus amigos na rua. Minha mãe desesperada na madrugada. Foi uma vez só. Mas não apanhei muito não foi isso não. Ela disse assim, eu preocupado com você a noite inteira. Mãe, mas eu perdi o ônibus, né? Fiquei na madrugada, o carnaval. Já fui jovem também, você acredita nisso, gente? Vocês jovem pensam que eu não fui jovem também. Fui jovem também. Sou jovem ainda, mais tempo do que vocês. Minha mãe lá preocupada, desesperada, tudo mais. Também, pois não fiz mais.
Mas a gente vive nos momentos difíceis. Às vezes eu estou olhando, as pessoas não respeitam. Às vezes um policial vai abordar alguém e alguém não gostou de ser abordado. A pessoa muitas vezes quer enfrentar o policial. Houve épocas que, quando a viatura estava chegando, o pessoal falava: meu, se esconde ou fica aqui? Bom, não devo nada, então eu fico. Eu devo, se esconde. E Paulo vai falar justamente disso. Se você não quer temer a autoridade, ter medo da polícia, anda direitinho. Porque a polícia é órgão fiscalizador até da mão de Deus para a sua vida. Sério, apóstolo? É. Nunca achei ruim de ser parado quando eu estou andando com a minha moto. Mas por que, apóstolo? Porque tem um monte de bandido andando com a moto. E o cara está fazendo o trabalho dele. Então eu vou parar, obrigado, senhor, está aqui. A minha habilitação, está aqui o documento, está tudo certo. Eu não tenho por que fugir da polícia. Eu não estou errado. E se tiver errado? Foge. Você vai ser preso? Está devendo? Primeira coisa que pergunta, não é assim, mano? Você está devendo para a justiça, alguma coisa aí, está tudo bem? Querido, está tudo certo. Você fica em paz, sim ou não? Não está com o documento atrasado. Jesus vai ter comando, não passa por ali. Ai, meu Deus do céu. Você dirige em paz? Não dirige. Quem tem moto tem que andar sempre em dia. Por quê? Porque, meu amigo, moto para mesmo. Para mesmo. E está tudo bem parar. Tudo aquilo que nós ficamos desesperados e com medo é porque nós não estamos alinhados a isso. Eu não estou aqui julgando a vida de ninguém, amém? Estou trazendo ensinamento da palavra, porque Paulo vai dizer isso. Olha o que ele vai dizer para nós. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor ou para ter medo quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer não temer a autoridade? Faz o bem. E você não vai ter problema com ela. Amém? Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada, ou seja, que ele cobra aquilo de você. Pois ele é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, não é por medo da punição, mas também por dever de consciência, para você ter o seu mundo interior em paz. Amém? Quem está entendendo? Olha, por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Aí você fala: apóstolo, mas olha, deixa eu dizer uma coisa. Olhando para essa palavra, está dizendo que ele tem que pagar os tributos, porque é através dos impostos é que as ruas são arrumadas, é através dos impostos que as melhorias são feitas, é através dos impostos que os hospitais são mantidos. Sim ou não? Na teoria é. Na teoria é. A gente está estudando políticas públicas. Um dos maiores planos que existe, que é modelo para fora do Brasil, é o próprio SUS. Pelo menos a ideia. A prática já é outra coisa. O ideal é uma coisa, o real muitas vezes é outro. É um plano que cuida do indivíduo. Por exemplo, se você for ver as leis que regem o SUS e a proposta do SUS é cuidar do ser humano integralmente. Porque às vezes a gente pensa o quê? Exemplo, só para você entender que está tudo aqui, gente. Está tudo aqui dentro da palavra, amém? Vocês estão junto comigo no raciocínio? Quando a gente fala assim, quem tem que ir no médico? Quem está doente. Mas o que é uma pessoa saudável e o que é uma pessoa doente? Bom, quando eu estou com dor, meu coração está palpitando, eu estou sentindo piriri, eu tô doente. Sim ou não? E quando você não está sentindo nada disso, você está bem? Pode ser que não. Porque quando se fala de saúde, está falando de uma condição integral. É você
em todas as áreas. É qualidade de vida, é bem-estar. Diga assim, saúde é bem-estar. Aí às vezes as pessoas estão bem fisicamente, mas estão mal emocionalmente. Amém? E quem cuida do lado emocional do ser humano é quem sabe? Psicologia. Para isso, dentro do sistema do governo tem algo chamado o quê? CAPS. Para poder atender o lado psicológico que está super lotado aí. Vocês estão entendendo o instrumento? Vocês estão acompanhando comigo? Tanto que eu disse para vocês, parece que a gente está fora da Bíblia, mas está tudo dentro da Bíblia. Até mesmo o projeto. Por isso que se nós temos governadores ouvindo essa palavra aqui, pessoas que têm condições de influenciar no Senado isso aqui, e agirem com caráter, e não forem corruptos, ajuda a toda a população. Sim ou não? É a realidade. Por que muitas vezes encontramos o problema? Tem um projeto muito bom do SUS, aí liberam dinheiro para poder atender a necessidade do povo, com o caso da Covid, como nós enfrentamos, mas nós vemos pessoas sem escrúpulos que pegam o dinheiro que foi liberado para cuidar das pessoas no Covid e fazem corrupção com isso. Compra aparelho, compra 5, faz uma nota de 20, mas não era para ser atendido toda a necessidade. Mas independente disso, o sistema é algo que Deus disse, vai ser bênção, e Deus permitiu. Amém? Versículo 7. Aí entra o que envolve tudo isso que eu estava falando para vocês. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo? Tributo. A quem imposto? Imposto. A quem respeito? Ajuda aí, irmão. A quem respeito? E a quem honra? Honra. Ele não está falando só de dinheiro, não está falando só de imposto. Ele está falando de honrar pai e mãe, ele está falando de respeitar os mais velhos, de honrar as pessoas que te honram, de amar as pessoas que te amam, de olhar para as pessoas e dizer assim, olha, eu te respeito. Ou seja, você pode perceber que agora Paulo está nos levando para uma esfera muito maior, que é a esfera da fé com obras. Ou seja, não é só o que eu creio, pode ser uma fé morta. Se cremos na Bíblia, isso é fé, sim ou não? Se cremos na Bíblia, é fé ou não é? É fé. Você viu Deus criando as coisas? Você viu Deus escrevendo? Não viu. Mas Deus escreveu através das pessoas. O Espírito Santo as inspirou para que fossem escritas essas palavras, as sagradas escrituras, para que nós tivéssemos aqui nas nossas mãos. Amém? Você tem fé para isso? Ok, eu também não vi Paulo escrevendo. Eu também não vi Deus fazendo um monte de coisa, mas eu vivo o que Hebreus 11 diz. Eu creio que os céus, a terra, tudo foi formado por um Deus poderoso. Eu tenho assistido umas palestras do Dr. Adalto Lourenço, é tremenda. Que ele fala muito bem sobre esse assunto. Agora, se eu creio em tudo isso, e eu não pratico aquilo que creio, eu posso ter uma fé, mas Tiago diz que essa fé é o quê? Morta. Ou seja, é uma fé ineficaz. A fé não nos salva. A prática da fé não nos salva. Mas a prática da fé mostra que a nossa fé é viva. Por isso nós fomos salvos. Amém? Ou seja, eu creio nisso aqui, ó. Eu creio, eu fechei com a Bíblia, eu acredito nisso. Esses daqui são os valores de Deus para mim, para a nossa vida, para os nossos filhos, para a nossa casa. E é isso que Paulo está dizendo. Então vocês entendam que vocês têm um relacionamento com o governo, com a sociedade, vocês têm um compromisso, uma responsabilidade. Ou seja, John Stott não está errado no livro dele quando ele fala de um discípulo radical. Ele fala tanto de um discípulo radical que, por exemplo, pegar e jogar a latinha de refrigerante que você tomou no chão na rua. Tá certo?
Por que não dá certo? Como discípulo de Cristo, nós podemos fazer essas coisas? Cidadania. Só que lá no princípio a gente aprendeu uma coisa. Que o ser humano foi criado para fazer o que com a natureza? Cuidar dela. Zelar da natureza. E quando nós degradamos a natureza, nós estamos praticando princípios da nossa fé? Não. E por que tem gente que não está nem aí para isso? Não é importante? O cristão exerce cidadania. Ele é um exemplo daquilo que ele faz. Quem já falhou nisso? Vem comigo aqui. Ele diz: a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Versículo 8: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Por isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amar ao teu próximo como a ti mesmo. Resumidamente, é não fazer para o próximo aquilo que você não quer que faça para você. Veja que fugiu da instância único para nós, ou seja, os nossos relacionamentos, seja eles dentro da igreja, seja eles como família, seja ele fora. Amém? Ele diz: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Eu digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Ele está dizendo o seguinte: morre logo de vez, vai. Morre para o mundo e viva para Deus. Mas isso do menor ao maior. A nossa maior dificuldade é morrer para nós mesmos. É morrer para aquilo que nós queremos, aquilo que nós mais amamos. Às vezes você fala assim com Deus, fala: Senhor, mas como pode? Miserável homem que sou. Paulo mesmo diz: miserável homem que sou, aquilo que não quero, isso faço, e aquilo que quero, isso não consigo praticar, Senhor. Miserável homem que sou. Vejo em mim esta lei me dizendo: olha, tudo que você sente está errado, tudo aquilo que está dentro de você, os seus valores estão errados. Você fala: meu Deus do céu! Aí ele diz: agora compete a você lutar para não praticar aquilo que você sente. Todas as coisas, enquanto estão no ambiente interno, dentro de você, você controla. Daqui a pouco começa a exteriorizar, porque você começa a alimentar. Quem está entendendo, diga um glória a Deus aí. Esse é o perigo. Nós estamos alimentando a carne. A carne é fraca ou não é? É ou não é? Não é. A carne é forte. Fracos somos nós que não conseguimos vencê-la. Mas como vencer a carne? Somente andando no Espírito. Não vai ter outro jeito. Talvez você está tentando ser o galinho, que nem nós ministramos no domingo, aquele galinho que é de canto tentando dar o seu fruto e não consegue. Agora, se você estiver ligado a Cristo, o fruto vai fluir em você, vai acontecer. O que Paulo está dizendo é o seguinte: tudo isso que vocês aprenderam, se ficar dentro de vocês, se vocês não colocarem em prática, não valeu nada. Volta lá no começo, Romanos capítulo 1, e começa de novo a ler. Começa a ler de novo o liberalismo teológico, Romanos capítulo 1, e dizer da sociedade que Paulo vivia,
e a condenação que estava sobre aquela sociedade e a nossa sociedade de hoje, e trazer a aplicabilidade dessa palavra dentro do contexto em que nós vivemos. Ah, apóstolo, mas aí é anacronismo. Não é não. É anacronismo pegar contextos diferentes, trazer para cá e falar, é assim que a gente vai viver, mas nós estamos falando de valores celestiais, estamos falando de cultura celestial, cultura do céu. A maior dificuldade não é a gente se reunir numa igreja. A maior dificuldade é trazer a cultura do céu para dentro dela. Que a cultura são valores, são coisas que se praticam no céu, que devem trazer para a terra. O presbítero estava ministrando numa sexta-feira aqui, e a gente conversou um pouquinho antes sobre isso, sobre o que é reino do céu e reino de Deus. Não são coisas divisíveis, só consegue se dividir a nível pedagógico, para ensinamento. Mas na verdade, o reino do céu é a concretização do reino de Deus. Mas Jesus, ele ensinou para a gente orar o quê? Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade. Ou seja, ele está dizendo o quê? A vontade de Deus seja maior do que a minha. Por isso que Jesus diz que se você não morre, você não consegue servir a Deus. Como é que a gente vai conseguir servir a Deus se a gente viver para tudo o que a nossa carne quer? Os desejos, as concupiscências, né? Os desejos da carne. Quem está entendendo? É uma realidade de vida para nós. Paulo está dizendo para nós, cuidado. Olhe o caminho que você está andando. Cuidado. Seja sujeito às autoridades. Respeite as pessoas, respeite o lugar de cada um, saiba viver e andar, entrar e sair dos lugares. Por quê? Porque já é chegado o tempo de Deus que se abreviou. Outra coisa ele vai dizer aqui para nós, já estamos muito mais perto do que o dia que nós começamos. Um dia tudo isso que eu estou pregando aqui, a gente está pregando aqui, não fazia sentido algum, amém? Primeira vez que eu estou pisando aqui, eu não sei o que o apóstolo está falando. Hoje você já está mais à frente. Você já não é mais aquele menino, aquela menina lá de trás. Agora você se tornou uma pessoa madura. Você está mais perto de uma pessoa conforme a imagem de Cristo. Coisa que você não sabia lá atrás. Agora você sabe. Diga para a pessoa ao seu lado, você sabe agora. Então ande nesse caminho. Às vezes a gente olha tanto, está falando de político, mas não é falar de políticos e generalizar. Isso vai enraizado em cada pessoa. Assisti uma das coisas que criticaram bastante o Bolsonaro, não estou aqui defendendo, nem acusando, nem nada, estou falando de um debate que aconteceu. É que ele colocou pessoas lá e as pessoas não deram certo. Ué, quantas vezes não se contrata pessoas para uma empresa e a pessoa não se deu bem no lugar, por isso tem que ficar lá, é má administração? Olhou o currículo não é bom? Você acreditou. Agora você pode assumir que aquela pessoa vai ser plenamente o que você espera dela? Livre-arbítrio. Como que eu vou criticar ele? Que ele trocou, ele fez isso, ele fez aquilo outro, ele procurou fazer o melhor dentro daquilo que ele tinha nas mãos dele. O ser humano é um material cheinho de surpresa, é uma caixinha de surpresa, sim ou não? Pedro um dia está dizendo para Jesus assim, por ti eu darei a vida. No outro ele está dizendo o quê? Tô fora. Enquanto está no campo das palavras, está fácil. Por isso que a gente aprende na palavra de Deus, que Deus sempre chama eu e você, é o seguinte, vem eu e você. Por quê? Porque as pessoas podem desistir. Eu não te abandono jamais. Deus, ele não fica no campo das palavras. O caráter dele é fiel. Se nós falharmos, ele continua fiel àquilo que ele prometeu. Ele não volta atrás. Quem está entendendo? Agora com o ser humano, é caixinha de surpresa. Mas a gente não está sendo chamado aqui para agir conforme o outro.
ou conforme o político, ou conforme o governador, ou conforme o patrão, conforme o fulano, o ciclano, como apóstolo ou como pastor. Não, não. Você e eu estamos sendo chamados a agir conforme a palavra de Deus, que é lei para o apóstolo, é lei para o pastor, é lei para o ser humano que entendeu que ela é a vontade de Deus para cada um de nós. Amém? Então é muito importante que quando você for votar, você analise o seu candidato. Não vote em ninguém porque, o cara é legal. Analise as propostas dele, veja como vai ser a administração, porque no final das contas, você vai receber um boletão lá na sua casa. O que ele decidiu de lei, as leis que eles votaram, vai afetar a nossa vida. Amém? Falo para vocês, porque como foi uma pessoa, não estou falando vote nele, tá? Entenda bem isso que eu estou dizendo. Vote nele, porque ele é isso, ele é aquilo. Não. Se você entender que ele é um bom candidato, seja o Marcelo Aguiar, seja qualquer outro, vote. Você tem o direito de votar. Diga para o irmão que está do seu lado: eu posso votar e você também. Em quem eu quiser. Amém? Como ele foi uma pessoa que sempre passou aqui com a gente, você vai ouvir falar dele. Mas nunca diga: o apóstolo obrigou a gente a votar em alguém. O apóstolo falou que tem que votar nele. Olha, está fechado. Para mim, a igreja não é cabeça de gado. Para mim, é vender meu povo para ninguém. Você nunca vai ouvir nesse altar. Meu pastor sabe disso, o pessoal anda comigo faz tempo. Eu nunca vou vender uma pessoa, vou vender vocês para alguém, para dizer: vocês têm que votar nessa pessoa. Vocês votem em quem vocês quiserem. Pelo contrário, eu ensino vocês a pensar e analisar. Mas eu nunca vou determinar em quem vocês votam. Vocês têm liberdade de votar em quem vocês quiserem, de apoiar quem vocês quiserem. Mas eu tenho o direito e a obrigação de ensinar para vocês: cuidado com quem você vota e cuidado com quem você apoia. Sim ou não? Cuidado com quem você faz aliança, porque uma pessoa que desonra as pessoas, com certeza ela vai desonrar você em algum momento. Sim ou não? A palavra de Deus é tão séria, irmão, que aqui Paulo está falando de relacionamento com autoridades, com governo, com pessoas dentro da igreja, com pais, com família. Mas ele vai dizer em outras passagens do relacionamento que o cristão deve ter como empregado. A Bíblia ensina em todas as áreas. Mas tá vendo? Aí a gente fala: sou o patrão. Mas também a Bíblia fala do posicionamento do patrão com os seus funcionários. Ainda bem que eu sou pai e eu faço o que eu quiser. A Bíblia também fala como é que o pai deve agir com o filho. Ainda bem que eu não sou pai, eu sou filho. A Bíblia também diz como é que o filho age com os pais. A Bíblia tem ensinamento para todas as coisas. Mas a Bíblia não fala sobre investimento. Fala também sobre investimento, como se deve investir, aonde se deve aplicar, como administrar isso. A Bíblia, ela fala de tudo para a nossa vida, não somente das coisas espirituais. Fala de todas as áreas para cada um de nós. Amém? Eu convido você a orar, não somente hoje, mas orar a Deus e falar: Senhor, eu entendi todas essas verdades. Eu peço de coração, eu oro a Deus e que nós tenhamos pessoas sérias, que sejam cristãs e que sejam íntegras para estar representando a igreja. Não feche seus olhos, não. Eu falo para você, não estou falando de algum político, mas não vote por votar, tipo assim, vai ser qualquer coisa mesmo. É difícil, a gente está meio desacreditado, sim ou não? De confiar. Mas vamos exercer da melhor maneira possível. Você vai ter como acertar? Eu vou escolher, vou procurar, né? Em todos os cargos que forem ser votados. Quando você tiver alguma coisa de se resolver com autoridades, saiba disso, esteja íntegro para você poder entrar e sair de qualquer lugar. Tinha um rapaz que quando estava trabalhando na empresa secularmente,
Tinha um rapaz que ele se candidatou e ele era muito sarrista. Ele brincava comigo e falou assim: não, se você levanta a voz para mim, eu vou te prender. Eu falei: rapaz, deixa eu falar uma coisa para você, não devo nada para a justiça não, tenho residência fixa, pago meus impostos, você não levanta a cabeça para mim, nem a voz para mim não. Ele falou assim: você é ligeirinho. Eu falei: não, eu não sou besta. A gente brincando. Mas quando você pode falar alguma coisa, você pode levantar a sua cabeça e falar assim: opa, deixa eu conversar, não estou devendo nada. Posso olhar olhos nos olhos. Não estou devendo nada para ninguém. Porque a pior coisa é você estar com o rabo preso, sim ou não? Aí eu não posso falar aquilo. Andar de máscara. O apóstolo é um quando está no altar. Quando ele está fora do altar é outro. Quando ele está com a mãe dele é outro. Quando está em outro lugar é outro. Não, irmão. Continua sendo a mesma pessoa. Mas aí você fala. Por isso que muita gente não gosta de estar perto um do outro. Por quê? Quanto mais você convive com uma pessoa, você começa a descobrir as falhas dela. E se você estiver perto de mim, você vai descobrir que eu tenho falhas. Tenho falhas. Como todos nós temos falhas. E a vontade de Deus, a palavra de Deus, que Ele nos ensina é amar acima de todas as falhas. Perdoar acima de todas as falhas. O que Deus quer para nós é que nós aprendamos a lidar com os nossos filhos, com a esposa, com o esposo, com a casa, com o trabalho, tudo de uma maneira firmada em amor. Deus não quer que a gente espanque os nossos filhos para que eles sejam o que a gente quer. Nem que enfie goela abaixo. Não é nada disso. Porque a gente pensa, tá vendo? Eu devia mesmo arrancar da cinta e dar na boca desse menino, arrebentar os dentes dele. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Você nunca deve fazer nada se não for com o princípio do amor e do respeito para com. Porque você vai poder dizer. Estava conversando hoje sobre a questão de, com as pessoas, sobre cuidar de gente. E aí estava falando sobre professores na rede pública. E você nunca vai conseguir chamar a atenção de alguém ou doutrinar alguém se você não ganhar primeiro com amor. Uma das coisas que Paulo fala, né? O personagem Paulo, naquele filme Paulo, Apóstolo de Cristo, o Lucas quer liderar, fala assim: o pessoal quer arrumar um fuá aí, Paulo, vamos, rebelião, os caras invadem lá a prisão. E Paulo fala: para, nada disso. É no amor, Lucas. É no amor. Amor pelos filhos, amor pelas pessoas que estão ao nosso redor, tudo por amor. Não é só com cobrança, é com amor. Quando uma pessoa que te ama e você tem a certeza que ela te ama, te repreende, como é que você sente? Ódio dessa pessoa. Não, você sabe que ela te ama de verdade. Então você aceita com amor. A gente parte desse princípio. Deus não quer ninguém desviado. Eu vou dizer uma coisa para vocês, todos, entenda isso. Eu tô doido, eu já tô acabando de pregar e doido para ouvir o que eu preguei. Deus, Ele quer abraçar todos. Não importa o pecado, não importa a situação, não importa o lamaçal. Deus quer abraçar e quer amar e quer perdoar. Mas saiba de uma coisa: se não soubermos amar aqui, o mundo está com falso amor, com o braço aberto para receber a sua família e receber cada um de nós perdido lá fora. Quem está entendendo? É melhor a gente amar. É melhor a gente trazer para perto e cuidar da melhor maneira possível. Em vez de chegar com taxações. É isso. Legalismo, religião. Não. Faça com amor. Porque um dia a gente tudo atrapalhado, Deus não desistiu da gente. Ele nos amou. Então permita que as outras pessoas também desfrutem do amor de Deus também. Ame. Amor. A nossa parte não é a justiça. Por isso que aqui antes ele disse: irai-vos, mas não exerça essa ira com justiça. Deixa na mão de Deus. Ame o teu inimigo, ame o próximo e deixa a justiça na mão de Deus. Não condene, não julgue para não ser julgado. Não condene ninguém, porque nós não somos
Juízes, ame o pecador, porque nós somos amados. Se coloca de pé, em nome de Jesus. Quem está entendendo, diga um glória a Deus. Qualquer dúvida pode me procurar, irmãos. Eu digo para os meus jovens, para os meus adolescentes: não adianta nada vocês me abraçarem aqui dentro. Me sinto muito amado, assim como eu falo para os meninos do orfanato. Me sinto muito amado. É uns deles que depois do Dia dos Pais eu dei um chacoalhão na galera e já falei com o pessoal lá no orfanato também que a gente precisa mudar um layout de algumas coisas aí. Eles olham para mim e dizem assim: e aí, paizão? E me dá um abraço. É muito lindo. Mas eu não quero só que me respeite quando vem na igreja. Eu quero que as minhas palavras tenham peso nas suas ações lá fora. Pai, a gente ama. A gente chama atenção. Não é chato, Larissa? Eu posso, não é? Ó, vai estudar, vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Porque eu amo. O mundo quer tragar vocês. Cada um de nós. Mas nós não vamos deixar. Nós vamos amar vocês. A gente conversa bastante, sabe? Que o mundo está querendo abraçar vocês tudo e tirar vocês dos nossos braços. Mas a gente vai amar vocês tudinho. Sabe que vocês são amados. Só que vocês precisam dar ouvidos para aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Todos nós como pais, parar de passar a mão na cabeça dos filhos, ensinar a verdade, colocar os limites e sempre amar. Nós como filhos dar ouvidos para os pais e saber que os nossos pais nos amam e têm mais experiência do que nós e sabe o que está falando para cada um de nós. O mundo está lá com as portas abertas para as drogas, para o álcool, para a prostituição, para a bagunça que está as escolas aí hoje em dia. Mas a igreja está aqui, Deus está aqui assim, ó, os braços abertos dizendo: vem para cá que eu amo vocês. Vem para cá, família, que eu amo vocês. Vem para cá, pecadores, que eu amo vocês. Não é fácil não, mas eu estou aqui com vocês. Eu acredito e eu amo vocês. É isso. Amor. Esse é o amor de Deus. Diga assim: Deus nos ama. Amém? Que essa palavra faça sentido para você. Eu acho que depois de tudo que a gente pregou e a gente fica em choque com tudo aquilo que Deus falou, acho que hoje é uma palavra de reflexão para mim e para você, para o nosso dia a dia, para a gente olhar ao nosso redor e aprender a viver essa palavra. Não deva nada a ninguém a não ser o amor. Honre, ame as pessoas. Amém? É um desafio para nós. Vamos orar neste momento. Feche seus olhos em conexão a Deus, seu coração voltado para Deus. Deixa essa palavra aqui hoje não. Leva essa palavra dentro do teu coração, levanta a tua cabeça. Deus é aquele que perdoa os teus pecados e te ama com eterno amor. Levanta a tua cabeça, você que muitas vezes falhou. Deus, Ele continua te amando, Ele continua dizendo: venha, venha para mim. Ele continua amigo de publicanos e pecadores. Ele continua entrando na casa dos Zaqueus de hoje. Ele continua chamando os Mateus de hoje. Ele continua amando leprosos. Ele continua amando pecadores. Ele continua entrando na casa dos Zaqueus de hoje. Tudo porque sabe que nós somos doentes e precisamos do doutor Jesus. Entra, Senhor, na nossa vida, cura as nossas enfermidades, Senhor. Marca a nossa vida hoje com uma nova história, em nome de Jesus Cristo. Aquele que está fraco, aquele que está cansado, Senhor. Pai, eu quero orar neste momento e também colocar a vida dos nossos jovens, das nossas jovens adolescentes, Senhor, Pai, que estão enfrentando, Senhor meu Deus, bombardeios sobre a vida delas, ó Pai.
estão querendo roubar dos valores que tem da tua palavra. Senhor meu Deus, Satanás tem investido, tem usado a vida de pessoas com autoridade, Senhor, mas nós somos mais autoridades no mundo espiritual, e nós declaramos, Senhor, que a nossa família seja alcançada, que os nossos filhos sejam alcançados, em nome de Jesus, que nós aprendamos a honrar, a ser honrados, a amar, a perdoar, o legalismo caia por terra, a religiosidade caia por terra, as informações que ficam em altar, as informações que ficam presas nas escrituras, Senhor, que nós possamos colocar em nosso dia a dia a verdade da tua palavra, o maior desafio, Senhor. Não é a informação, é o conhecimento. Não é a informação da sua palavra, mas é a vivência com essa verdade, que, Senhor meu Deus, ela é imutável, Senhor meu Deus, e isso é para a nossa saúde, é para que nós possamos crescer como o teu povo, para que nós possamos ser uma nação santa, um povo sacerdotal, um povo que é guiado pelas tuas leis, Senhor. Obrigado pela tua palavra, em nome de Jesus. Uma palavra que eu tenho sempre no meu coração: Jesus tendo todo o direito de julgar e condenar. Quando ele vem com toda a palavra dele, pastor Victor, e vão questionar ele, ele diz assim: eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Eu vim para buscar o que estava perdido. Eu não vim para apagar o pavio que fumega, eu vim para atacar fogo. Eu vim para restaurar. Amém? É isso que ele veio fazer na nossa vida. Compartilhe disso com o maior número de pessoas possível. Amém? Estende as suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te dê entendimento dessa palavra. Que o Senhor te perdoe como também me perdoou e me perdoa dos meus pecados e das minhas falhas. Que você tome posse daquilo que a palavra de Deus tem para a tua vida, e você seja bem-aventurado em todas as áreas da tua vida, em nome de Jesus. Eu declaro a paz de Deus sobre o teu lar, eu declaro a paz de Cristo sobre a tua casa, a tua família, sobre os teus filhos, sobre os teus negócios. Que o Senhor te abençoe e nos dê entendimento, que o Senhor abençoe a nossa nação, que o Senhor abençoe esse tempo político e coloque pessoas que realmente governem para cuidar do povo, porque se o político não governar direito, o povo sofre. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor dê entendimento a cada um que estiver lá no Planalto para ser o nosso representante, que o Senhor guarde os policiais, que dê sabedoria, dê discernimento nas abordagens, respeito, tire todo o racismo, toda a revolta, todo o ódio. Que em nome de Jesus as bênçãos do Senhor esteja sobre juízes, sobre advogados, sobre pessoas que estão sendo julgadas incoerentemente, pessoas que estão sendo injustiçadas, que o Senhor entre na causa, pessoas que estão desamparadas, que o Senhor entre na causa, que o Senhor restaure a vida da igreja, de restauração, avivamento, que nós possamos ser discípulos radicais de Cristo. Nos ensina, Espírito Santo. Se o Senhor não nos ajudar, nós não conseguiremos, Senhor. Mais uma vez clamamos, Senhor, nesta noite, pela tua ajuda, pela tua graça. Perdoa-nos dos nossos pecados, até mesmo daquilo que até agora nós não sabíamos, mas pecamos, Senhor. Desagradamos o teu coração, com as palavras, com as ações. Tira o jugo do estender do dedo, Senhor, que nós possamos olhar para a nossa espiritualidade, para a nossa vida espiritual. Aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés de latão reluzente, está passeando em meio aos candelabros de ouro, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. É o que nós te pedimos em nome de Jesus.
Amém